Senhoras e senhores, bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Vamos animar, assim como as mulheres e a RPPS. Parabéns a essa iniciativa, parabéns às mulheres maravilhosas que fazem os regimes próprios do nosso país. Sejam muito bem-vindos à sequência das atividades do nosso 15º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPLEM. É mais uma honra, né, recebê-los e, na sequência, com certeza, todos os conhecimentos que estão adquirindo, todos os nossos palestrantes que aqui estão e estarão até amanhã no encerramento deste evento. Sejam muito bem-vindos. Nós teremos, nesse momento, o assunto aqui no nosso auditório, Sala 1, diversificação em momentos de crise. Convidamos já de imediato o nosso moderador, coordenador Walter, que é do Instituto de Diadema e também representa a diretoria da APEPLEM nesse momento. Seja muito bem-vindo, Walter. Convidamos, nesse momento, vamos receber também com muita honra nossos palestrantes e também os agradecimentos a Dai Koval. Convidamos o André Olival Costa, o Roberto Knoll. Sejam muito bem-vindos para esta atividade. Muito obrigado pela participação e pela presença. E a todos vocês tenham um ótimo evento e sejam muito bem-vindos nesse momento. As boas-vindas do moderador, coordenador Walter. Desculpa, tem também Gustavo, né, Gustavo? Perdão. Seja muito bem-vindo também nesta participação. E o Valtinho aí dando também, falando sobre os nossos palestrantes, fazendo a apresentação melhor, né, dos nossos palestrantes. Bom dia a todos. Obrigado primeiro pela presença de vocês nesse evento, né? Está sendo realmente um evento de sucesso aqui pela APEPLEM. Nessa palestra, como já foi apresentado, a diversificação em momento de crise, né? Como diz, né, o Brasil dificilmente está difícil sair de uma crise, né? E vem se arrastando aí já há algum tempo. E os gestores aí do regime próprio estão com dificuldade aí, né, fazer essa gestão dos seus recursos. Por isso que essa palestra é muito útil para nós gestores, né? E temos aqui com o Gustavo, que é sócio da Dollar Bills, que é a distribuidora de fundo, o Roberto Krupper, que é diretor da Dai Koval Asset, e o André Oliveira, que é gestor do Fundo de Alocação Dinâmica, né? E a gente vai começar as palestras e depois a gente reserva aí uns 10 minutos para perguntas, ok? Tá? Por favor, tem isso, o André no caso. Gustavo. Muito bom dia, pessoal. Eu sou o Gustavo, eu sou sócio da Dollar Bills Investimento, um agente autônomo exclusivo para a RPPS, a gente está atuando no segmento aí há algum tempo. Temos parceiros como o Dai Koval, vamos apresentar aqui um pouquinho hoje para vocês. E hoje o tema é diversificação nos investimentos. Acho que é extremamente importante, né? A gente vem por um período complicado de crise, essas coisas realmente acontecem, são naturais na economia. Eu vou mostrar aqui durante a apresentação uma parte gráfica que a gente entende que os momentos de crise vêm e vão, e a gente tem que saber tirar boas oportunidades desses momentos. Gostaria só, antes de começar aqui a apresentação, dar o parabéns a todas as mulheres. Acho extremamente importante esse tipo de iniciativa, muito legal. Estava até conversando com o pessoal e hoje, de todos os clientes que eu tenho, quando eu olho minha carteira, a grande maioria é formada aí por mulheres. Então, é um movimento que é muito importante, tá? Então, acho que bem legal para o segmento. Então, vamos lá. Vamos dar uma passadinha. Diversificação em momentos de crise. Passar de forma rápida aí por cenário. Dar uma mostrada em juros, bolsa, como as coisas funcionam. O que vocês têm de opções de investimento num momento como esse, como ficam as coisas. Opções de título público, como se utilizar desse cenário. Então a gente passa para que os gestores contem um pouco mais sobre essas estratégias. Tá?
Então a gente começa com uma forma super simples aí, mostrando o cenário Focus. Acho que todos vocês olham aí semanalmente, dão uma entendida, como que está o cenário no Brasil, como que está a nossa inflação, nossos juros, o que a gente pode fazer diante disso. Então é um cenário adverso. Há pouquíssimo tempo a gente estava com juros de 2%, agora a gente está com juros de quase 14%. Pouco tempo se passou para isso, mas mesmo assim o cenário mudou de forma rápida. A inflação, a gente vê uma inflação aí muito alta, que agora começa a baixar pouco a pouco, né? Baixou um pouquinho o preço do combustível, os alimentos ainda estão caros, mas a gente ainda sente essa inflação no bolso, então ela está mais alta do que o normal. É importante aí a gente ficar atento até a isso e saber até quando dura um movimento como esse. A gente tem um PIB que vem melhorando desde o começo do ano, então estamos com um PIB aí projetado de 2%, no começo do ano o projetado para esse ano era 0%, ou em algumas casas até PIB negativo, então melhoramos um pouquinho o crescimento do país durante o ano. E quando a gente olha para o ano de 2023, a gente ainda vê uma inflação que é alta, esse 5,38 aí que está sendo apontado para 2023, a gente ainda vê um juros alto em torno de 11 projetado, e um PIB que é baixo, 0,40, porém com uma tendência de alta, né? A gente vê a setinha ali do lado apontando como um crescimento. Então, o que a gente tem visto aí é um leve crescimento. Então, esse é o cenário atual. Vamos passar por cada um deles aí de uma forma bem simples. Então, primeiro ponto, juros altos no Brasil, próximo à estabilidade, é o que a gente vê nos relatórios, né? Apontando que esses juros devem parar muito próximo aí aonde estamos, muito provavelmente já tem ocorrido o último movimento de juros aqui no Brasil. A gente lembra que o Brasil começou esse movimento de juros para cima antes que os demais países, e isso é importante, é um movimento que ajuda a controlar essa inflação, é um movimento bem feito, né, pelo Brasil, acho que é algo importante. E quando a gente olha lá fora, os Estados Unidos estão ampliando os seus juros, estão aumentando pouco a pouco. Isso é importante também para a gente se atentar. Por quê? Se os juros lá fora ficam muito alto, muito investidor quer colocar o dinheiro lá fora nos juros norte-americano, que vai lhe garantir um rendimento legal com risco baixo, ao invés de colocar em ativos brasileiros ou de demais países. Então são alguns movimentos importantes. O segundo ponto ali, a inflação ainda elevada, mas a política de juros está sendo bem usada para conter isso. Comentei já, né? Nossos juros veio antes que os demais países subindo, ajudou a controlar a inflação, então é um movimento importante, muito bem feito aí pelo Brasil. Terceiro ponto, renda variável Brasil iniciou uma alta importante, há muitos ativos baratos ainda, então vocês viram aí nas últimas semanas, Bolsa Brasil subindo bastante, a gente estava desde o começo do ano vendo Bolsa com muita volatilidade, né? Olhando todos os fundos de ações, olhando o próprio índice Bovespa, a gente vê a Bolsa variando muito nesse sobe e desce, absurdo. Agora nas últimas semanas parece que começou a consolidar um movimento um pouquinho melhor, de alta, precificando um cenário um pouquinho melhor. Acho que isso é importante para a gente acompanhar. Renda variável nos Estados Unidos caiu bastante, então muitos de vocês sei que estão expostos a fundos BDR, multimercado S&P 500, que são fundos que estão expostos à economia americana e que estão sofrendo muito nesse ano, diante da crise, diante das guerras, diante de tudo isso, pandemia. Então o mercado americano cedeu bastante, mas a gente tem que ver isso como algumas oportunidades. Óbvio que não é o momento de, então vamos colocar tudo em ativos no exterior. Não, mas ele é importante estar presente na carteira como uma forma de diversificação de portfólio. Ter um pouquinho lá fora, saber que a economia americana é extremamente resiliente, então ela traz aí no decorrer do tempo bons resultados, né? Saber que quase 50% da poupança de um norte-americano é renda variável, então a bolsa lá é mais consistente, né, do que aqui, realmente no longo prazo, então é algo bem importante. E o último ponto ali, eu coloquei como evento de cauda, né, também conhecido como cisne negro no mercado, aí, basicamente, que é guerra da Ucrânia, Taiwan versus China versus Estados Unidos, são as guerras, são as pandemias, algo que a gente nunca vai conseguir precificar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 3 meses, 5 meses, então aí a importância do tema dessa palestra, que é a diversificação. Não adianta a gente falar, olha, eu acho que agora o cenário vai ficar muito bom, então eu vou com tudo para renda variável, eu vou com tudo para ativos de longo prazo. Isso não é
não é assertivo. Você pode acertar por um curto período de tempo, mas não é o melhor dos caminhos. É importante ter a diversificação do portfólio. Então precisa ter um pouco em títulos públicos, precisa ter um pouco em fundos de renda variável, fundos de crédito privado, alocação dinâmica, que eles vão abordar aqui muito bem. Aproveitar essas oportunidades de mercado, ter uma exposição em renda variável adequada ao risco que vocês julgam necessário, ter um pouco de exposição ao investimento no exterior. Isso é uma carteira diversificada, pensada em longo prazo, que é o perfil do RPPS. Eu vou mostrar para vocês a média ali do perfil do duration da carteira, né, do RPPS, que é o que? O passivo de vocês, como que está, em torno de 18 anos, 16 anos, é longo prazo. Então, tem que aproveitar dessas coisas para se posicionar muito bem aí na carteira. Esse aqui é basicamente um gráfico mostrando juros com o passar do tempo, desde o ano 2000, contra a Bolsa. Então, a gente vê a Bolsa aí no acumulado, né, subindo entre seus altos e baixos, mas em uma tendência de longo prazo aí de alta, né? Então, é importante para vocês que são investidores de longo prazo ter essa exposição em renda variável, com certeza. E na linha verde, que acho que é o que eu queria comentar um pouquinho mais com vocês, a gente vê os juros no Brasil. Então, o juros já esteve muito alto, já esteve muito baixo, como eu comecei a palestra falando, estivemos com juros de 2, estamos com juros de quase 14, então são movimentos naturais, isso já aconteceu diversas vezes na economia, vai continuar acontecendo. O nosso juros aqui no Brasil ele não é 2, o nosso juros nunca vai ser 14 também, nunca não, é difícil dizer isso, né? Não é 14 também, nossos juros talvez seja em torno de 7, 8, a média, a tendência, porém esse juros ele vai ficar para cima e para baixo, né, com o decorrer do tempo, brigando com a inflação, se ajustando a cenários, estimulando a economia, e esses movimentos de juros que o RPPS precisa aproveitar muito bem. Por quê? A gente está em um momento de juros alto, o que vocês podem fazer com a carteira? Vocês podem comprar títulos públicos, podem comprar letras financeiras, que estão pagando aí um resultado muito acima da meta de vocês. Vocês podem investir num fundo de crédito privado, que vai ser abordado aqui, que está pagando acima de um CDI, né, historicamente entrega acima do CDI. Se o CDI é quase 14, você investe em um fundo que está pagando acima disso, faz todo sentido para a carteira de vocês, com um risco muito baixo. Então, acho que é importante. É um fundo de alocação dinâmica, que vai ser abordado aqui também, que é aquele fundo que vai se adequando ao cenário. A gente entende as dificuldades dentro do RPPS diante de uma tomada de decisão. Vocês tomam uma decisão de investimento, até que ela seja aprovada, passe por todas as esferas e o investimento seja feito, muitas vezes ela demora um pouco, e a economia é extremamente dinâmica. Um fundo de alocação dinâmica, né, alocação estratégica, ele funciona muito bem para isso, porque o gestor faz esse serviço para vocês. Se o cenário vai melhorando, ele vai alongando um pouco a carteira, se apertou o cenário, ele encurta a carteira, ele vai se ajustando ao cenário. Então é uma estratégia importante aí para vocês. E o importante quando a gente olha essa linha verde e essas oscilações, é saber que esses altos e baixos realmente acontecem e vocês podem ganhar em ambas as situações. Então eu falei algumas opções de investimento para agora, né, com esse cenário de juros, mas vocês têm que se lembrar que quando os juros começam a ceder, cair bastante, vocês ganham bastante, como a gente teve aí desde 16 até os juros de 2% que vivemos, vocês ganharam muito dinheiro com o imã. Vocês ficaram muito felizes em 2019, batendo meta com 130%, 140% de resultado da meta. Por quê? Porque o juros fechou muito, né, diminuiu muito, vocês ganharam muito dinheiro com os imãs, ganharam muito dinheiro com os fundos de alocação dinâmica, ganharam na renda variável, então conseguiram surfar isso muito bem. Então, quando a gente só olha as categorias de investimento que vocês têm, só para lembrá-los aí, vocês têm renda fixa, variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados, imobiliários e consignados como alternativas. Aqui é a tabela da resolução com todas as alternativas de investimento que vocês têm. Então, não precisam se atentar aí aos detalhes, depois a apresentação fica disponível, mas é só para mostrar o tanto de opções que vocês têm aí de investimento para se posicionar. Aqui é o preço dos títulos públicos hoje em dia. É importante a gente olhar para eles e saber que cabe muito bem na carteira de vocês. Quando a gente olha, deixa eu passar aqui para uma parte importante, o passivo de vocês, que é em torno de 16 a 18 anos, então vocês têm aí metas que estão em torno de IPCA mais 4,88 ou 4,86, nessa faixa. Quando a gente olha um título público, por exemplo, a gente tem títulos, por exemplo, aqui um 2028, pagando IPCA mais 5,69,
Um título 2040, IPCA mais 5,83. São taxas muito altas, vocês conseguem aproveitar isso muito bem. É uma alternativa legal de investimento para a carteira, permitida pela resolução. Ainda, vocês podem olhar letras financeiras, que estão pagando acima disso. O que é uma letra financeira? Um título emitido pelos bancos aí, basicamente é o risco mais voltado ao banco, e elas pagam, aí chegam a pagar 1% acima de um título público, de uma NTN-B. Ela é atrelada também, ela pode ser atrelada também à IPCA, então faz todo sentido para vocês podem marcar na curva, né? Então tirar essa volatilidade e pegar taxas que são muito altas, né? Muito acima da meta de vocês. Olha, uma 2027 a 6,47, muita taxa, né? Bem interessante. Essa parte do passivo eu passei. Aqui a gente entra eu peguei o mesmo cenário e coloquei o que fazer diante de um cenário como esse. Então vamos lá, vocês vão ver que elas são convergentes, né? Se a gente tem juros altos no Brasil, juros altos nos Estados Unidos, o que vocês podem olhar de investimento? Compra de CDI, compra de fundos de crédito privado, letras financeiras, títulos públicos, IMA B5, fundos ativos de renda fixa. Para inflação elevada, mesma coisa do que para juros altos, então dá para aproveitar muito bem aí, tem alternativas interessantes. Renda variável Brasil, que iniciou uma alta importante. É interessante o posicionamento em fundos de bolsa menos correlacionados, então é importante olhar a exposição de vocês no mercado de renda variável, ver se vocês não têm 10 fundos que são exatamente iguais, ou muito parecidos, né, que tem uma correlação com o Ibovespa muito parecida, senão vocês estão investindo em ativos muito parecidos. Então é interessante ter ativos menos correlacionados, fundos menos parecidos, montar uma carteira aí que seja resiliente. Renda variável nos Estados Unidos caiu e está dando oportunidade, né, para se posicionar, para quem não tem. Muito cuidado com o posicionamento sempre, ajustes marginais, um pouco mais lentos, mas há sim oportunidade. Vocês podem comprar fundos de investimento no exterior ou multimercados S&P que funcionam muito bem e são interessantes para a carteira de vocês. Diante de uma guerra, desses cenários de cauda, diversificação de carteira, tema da palestra. Então é utilizar de tudo isso, saber aproveitar o momento da economia. Então, para a conclusão de tudo isso que foi falado, o RPPS ele precisa se utilizar desses ciclos de mercado, que é aquele gráfico que eu mostrei no início, a seu favor, identificar as oportunidades e aproveitar. Ainda, lembrar-se que o seu passivo é de longo prazo. Então, sempre olhem para isso daqui, para essas altas e baixas de juros, vejam como oportunidade. Saibam que é importante essa diversificação, mas vejam como oportunidade. Com juros altos, o que eu posso fazer para a minha carteira sem incrementar muito o meu risco? Essas alternativas que colocamos aqui nos slides, e que o pessoal vai abordar aqui. Comprar fundos CDI, fundos IMA B5, fundos de alocação dinâmica, títulos públicos, letras financeiras, se ajustar em relação à bolsa, se ajustar em relação ao investimento no exterior. Então as alternativas estão aí, acho que podem ser muito bem utilizadas. Era um pouquinho disso que eu queria abordar para vocês. O pessoal vai dar continuidade e falar um pouco mais sobre essas estratégias, né? Contar um pouquinho sobre o banco, que atua há bastante tempo já fazendo esse tipo de estratégia, né? De crédito privado, tem letra financeira, de alocação dinâmica, né? Uma alocação rápida ali de fundo e funciona muito bem. E eles vão contar um pouquinho mais sobre essas estratégias que são interessantes para esse momento de mercado, né? E para diversos momentos aí. Então era um pouquinho disso. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, agora vamos ter a apresentação do Roberto Kropper, que é diretor do Daicoval. Por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouco sobre investimentos, né, de uma forma geral, e como aqui já foi falado, a gente vai focar mais nos investimentos de renda fixa, né, principalmente em títulos indexados à inflação, né, ou
NTNB e fundos que alocam nesses títulos e em renda fixa atrelada ao CDI, né? Com juros em alta, o CDI voltou a ser o grande ganhador, né? Então isso deve permanecer por um certo tempo, né? A nossa visão. Eu vou aprofundar um pouco mais essa ideia, né, de CDI superando aí todos os benchmarks aí dos investidores. Então, com isso a gente vai mostrar essa oportunidade de investimento que, na nossa visão, muito adequada para o público aqui dos institutos e também, como o Gustavo falou, diante desse cenário aí bastante ainda em definição, né, que a gente está vivendo aí, tanto agora com a possibilidade das eleições no Brasil, quanto no cenário externo, com a inflação global muito alta, né? Há décadas que não se vivia com essa situação, né, de inflação no mundo, e também com esses cenários de cauda, né, que o Gustavo bem colocou. Realmente a gente nunca sabe o que pode vir, né? Sempre aquelas coisas inesperadas que a gente imagina, nossa, isso nunca vai acontecer, em algum momento pode acabar acontecendo, e a gente tem que estar protegido em relação a isso. Bom, então, inicialmente eu vou falar um pouco sobre o grupo, né, para quem a Daycoval Asset está inserida, né, que é o banco Daycoval. Depois eu vou falar um pouquinho da Asset, né, um pouco da nossa estrutura rapidamente, do nosso foco. E aí o André, que é da nossa equipe, vai falar um pouco do nosso fundo de alocação dinâmica, e eu vou finalizar falando sobre o nosso fundo de renda fixa crédito privado, que eu sou responsável diretamente pela gestão. Bom, falando um pouco do Banco Daycoval, eu não sei se todos aqui conhecem o banco, mas em Minas Gerais o Banco Daycoval pertence a uma família, né, a família Dayan, é uma família da colônia judaica. O banco já existe no Brasil, né, foi fundado em 1969, portanto mais de 50 anos que ele já existe. Talvez não fosse muito conhecido pelo público em geral, porque sempre foi um banco, a gente chama banco de atacado, né, um banco focado em fazer relacionamento com pequenas e médias empresas, sem se voltar até há pouco tempo para o público de varejo, né? É um banco realmente que como eu falei antes, é um banco para grandes volumes, né, de operações. Então o público do varejo acabava passando desapercebido da existência do Banco Daycoval. Mas fato é que hoje o banco veio crescendo, né, ao longo das décadas. Hoje a gente já está na segunda geração, né, da família, são os filhos dos fundadores, né, e eles tocam o banco ainda com o mesmo propósito lá de trás, quer dizer, continua sendo um banco com foco principal para atender pequenas e médias empresas, né, principalmente com crédito, com operações de crédito, mas pode ser também outras operações, por exemplo, câmbio. E o grosso, né, o resultado do banco vem desse tipo de operação. Hoje o banco tem mais de 3.000 funcionários, né, o banco tem 3.500 funcionários, que tem crescido bastante nos últimos anos. O patrimônio supera 5 bilhões de reais, vem apresentando consistentemente retornos sobre o patrimônio acima de 20%, acabou de soltar o resultado aí do segundo trimestre, de novo com 21% de retorno ajustado sobre o patrimônio. Então tem conseguido entregar esses bons resultados. Claro que agora, com esses juros mais altos, né, como todo mundo diz, né, assim, constantemente, né, para os bancos é bom, realmente não vamos aqui desmentir que ajuda, o juro mais alto acaba ajudando. Mas é importante sempre lembrar a questão da inadimplência, né? Quer dizer, o risco de problemas, de atrasos, de pagamentos por parte dos devedores aumenta nesse cenário de bastante incerteza e um pouco recessivo, né, de juro alto. Então o banco fica sempre com um olho ali
para ver como é que está indo essa questão da inadimplência. Por enquanto, até agora, nenhum problema. Até um pouco surpreendente essa situação, até para nós, né, que somos parte do banco, essa surpresa de não estar tendo ainda muito atraso, um problema maior de inadimplência. Ela tem aumentado, mas muito marginalmente em alguns produtos específicos, que no caso do Daycoval, né, do Banco Daycoval, nem é o forte, né, como cheque especial, né, crédito pessoal, que também está aumentando, mas isso não é o nosso forte. Então, tranquilo em relação a esse aspecto também. Aí, dando continuidade, né, o Banco Daycoval, ele, além do foco principal dele, que é fazer operações de crédito, nos últimos anos, ele se especializou também em oferecer produtos de investimento, né? Então, a Daycoval Asset surgiu, né, foi fundada alguns anos atrás, né, em 2004, com esse propósito, né, de 8 anos atrás precisamente, com esse propósito de oferecer para o cliente do Daycoval, para aquele investidor que tem algum relacionamento com o banco, um produto diferenciado, né, além da própria letra financeira do Daycoval, o próprio CDP do Daycoval, oferecer também fundos de investimento com os mais diferentes perfis, né, que se adequem a cada um dos investidores. Então, com esse propósito é que surge a Daycoval Asset Management. Falando um pouco aí do meu histórico, né, que eu sou o diretor responsável pela Asset, eu sempre trabalhei nessa área de Asset Management, né, até quando ela não se chamava Asset Management, chamava simplesmente gestão de fundos, gestão de recursos. Então eu passei por outras instituições, por outros bancos, eu vim do BNP Paribas, né, para o Daycoval, para fundar essa área. E no Daycoval, como eu falei, o objetivo é oferecer uma possibilidade de portfólio de fundos para os nossos investidores, né? Então lá a gente tem desde fundos muito conservadores, com títulos públicos, somente com títulos públicos indexados à Selic, né, ao CDI, passando aí por fundos de renda fixa, títulos privados, também fundos alocação dinâmica, que é um fundo que a gente vai falar aqui, né, que é um fundo com títulos públicos indexados ao IPCA, fundos de, já entrando um pouco no mercado de crédito privado, fundos com operações com debêntures, com letras financeiras, FDICs também. Então aí a gente tem um portfólio até extenso de fundos abertos que a gente oferece para títulos privados, né, para fundos de títulos privados. A gente também tem um portfólio, uma carteira grande de fundos exclusivos. Então, no caso de vocês, os institutos por legislação não podem ter fundos exclusivos, mas a gente tem alguns fundos exclusivos de pares de vocês, né, que são os fundos de pensão. Então, a gente tem sentido uma boa demanda, né, um fluxo muito grande de recursos para fundos de crédito privado, renda fixa, com benchmark IPCA. Então, os fundos de pensão têm procurado esse tipo de investimento na forma de fundos exclusivos. Acho bastante interessante, então, essa demanda para esse produto. E também chegando também na renda variável, né, nos fundos multimercado, naqueles fundos que tomam mais risco do mercado, né. Dando sequência aqui, a Asset, hoje ela é composta por uma equipe multidisciplinar, né? Nós somos hoje em 25 funcionários. Eu costumo dizer que a gente é totalmente focado em gestão, quer dizer, a gente passa 24 horas do dia lá falando sobre investimentos, né? Nosso foco é esse, analisando o mercado, discutindo posições, conversando com os clientes e fazendo comitês e reuniões para tomada de decisão. Então a gente tem lá uma equipe
com alguns gestores, com 4 gestores, e o restante são analistas, que podem ser analistas de crédito, analistas de ações, ou analistas de fundos mesmo, né, de fundos mais elaborados, né? Então, a equipe, a ideia sempre é focada na gestão de investimentos. Hoje a gente tem 78 fundos sob gestão, sendo que 54 são exclusivos, como eu falei agora há pouco. A gente tem uma carteira grande de fundos exclusivos, pena que para os institutos não seja possível, né, oferecer um produto de fundo exclusivo. Eu acho que é um produto seria um produto muito adequado para vocês também, questão de custo mais baixo, questão de ser feito de acordo com o perfil de cada investidor. E hoje a gente tem lá 57 mil cotistas e total de quase 12 bilhões de reais sob gestão. Só fazendo aqui um parênteses em relação ao número de cotistas que a gente tem na Asset, né? Como eu falei, né, o histórico do Daicoval, né, do Banco Daicoval, é um banco de atacado, ou seja, nunca foi muito voltado para o varejo, mas nos últimos anos, com a mudança que está havendo, tecnológica e cultural do investidor em relação aos seus investimentos, tem havido essa oportunidade para bancos que não tinham antes uma tradição de varejo, como o Daicoval, de entrar nesse mercado mais pulverizado, né? Então, antigamente, cada banco, só lembrando, cada banco vendia só os seus produtos, né? E de uns 10 anos para cá, um pouco mais, começou a mudar essa tendência e um banco passou a vender produtos de outro. De uns anos para cá, né, também começou, por questões até tecnológicas, permitiu que os bancos tivessem plataformas para oferecer produtos deles e de outros, né, e com isso, com um custo muito mais baixo do que uma rede de agências, né, uma rede de agências de um banco grande tem um custo muito alto, né, como todos sabem, mas uma plataforma de investimentos tem um custo bem menor e permitiu a bancos como o Daicoval se aproximar desse público mais de varejo. Então, a gente ter 57 mil cotistas não é uma quantidade pequena de cotistas, é uma quantidade grande para um banco com o nosso perfil, justamente por conta desses avanços que foram permitidos aí ao longo dos últimos anos. Bom, falando um pouquinho só da equipe rapidamente, né? Eu sou o responsável, né? Eu sou o diretor responsável pela área. Eu tenho embaixo o Anand Kishore, ele é um profissional bastante experiente da área de renda variável, tem um histórico muito grande em renda variável, em bolsa, em outras instituições, e no Daicoval também ele já está há quase 5 anos. É o nosso portfólio manager, é o nosso responsável pela gestão dos fundos de ações. Nós temos um fundo de BDR também, com bastante alocação aí de institutos, e também nosso fundo multimercado também com alocação de institutos também. Como eu falei, eu sou responsável também, além da área, pela gestão dos fundos de crédito privado, que eu vou ter a oportunidade de falar logo mais. O André Oliva, que está aqui comigo, faz parte da equipe, também é nosso gestor, é gestor do nosso fundo, de alguns fundos nossos, e o que a gente vai falar hoje, que é o fundo de alocação dinâmica. E depois a gente tem uma equipe bastante robusta, né? A gente costuma falar bastante disso, a ênfase que a gente dá para a tomada de decisão com base no cenário macroeconômico é muito grande, né? Então a gente é uma casa voltada para a tomada de decisão com base em fundamentos, né? E nós temos uma equipe macroeconômica de economistas bastante completa. O Rafael Cardoso é o responsável por essa equipe, é um economista já bastante, embora jovem, com bastante experiência, e talvez você já tenha até visto ele nas mídias. Então isso acho que é um diferencial que a gente tem, né? Essa equipe macroeconômica. Depois disso a gente tem o pessoal de atendimento institucional e atendimento geral nas plataformas e nos nossos clientes, que são os JACs
e o Rodrigo. Então, de uma forma geral, essa é a descrição da nossa equipe. Aqui tem um slide falando da experiência de cada um. Realmente, que mostra que a maior parte das pessoas já estão pelo menos há uns 4, 5 anos aqui com a gente. O Decoval tem essa postura de não ter muito turnover, né? Prefere profissionais que fiquem lá por bastante tempo. Então, isso se reflete aqui na experiência da nossa equipe, aqui no próprio da Ecoval. Eu acho que é bastante importante você ter uma equipe unida e com harmonia. Bom, eu vou agora dar a palavra aqui para o meu colega, né, o André. Ele vai falar sobre o fundo de alocação dinâmica e depois eu vou finalizar, como eu falei, falando sobre o fundo de renda fixa, crédito privado e depois dar oportunidade para quem quiser para fazer as perguntas e tirar as dúvidas. André? Bom dia, eu vou passar um pouco rápido aqui pela alocação, nossa decisão de investimento e um pouco de como a gente vê essa questão de diversificação. Só um pouquinho do que a gente faz dentro da alocação dinâmica. A gente foca em seguir o índice MAB5 e a gente faz a diferenciação do duration do fundo com alongando a carteira, ou seja, alongando mais do que o índice, como a gente pode ver aqui embaixo. Hoje em dia o índice tem mais foco nos dois primeiros vencimentos, né, que é o AB23 e a AB24. E a gente vai mudando essa duration dentro do fundo, não só pela alocação em B, mas também pela alocação em caixa, que a gente considera um ativo com CDI a 13, alguma coisa que a gente pode modificar. Então, dentro do índice IMA, que é divulgado pela Ambima, a gente tem o IMA B5, que são os índices com B até vencimento de 5 anos. Então é isso que a gente vai focar aqui dentro do fundo de alocação dinâmica. Tá? Só passando um pouco, a gente pode ver aqui nesse gráfico que desde 2007, se comparado a outros índices de mercado, como o IFRM, o índice de hedge funds, Ambima e o Ibovespa, o IMA B5 está ali em cima, né? Então, que tem apresentado maior rentabilidade dentro desse período. Aí vocês falam, pô, desde 2007, será que em períodos que teve crise e a bolsa voltou ou não voltou, aí não faz sentido? Aí eu coloco aqui um período mais curto, né? Então, desde o começo de 2020, que pega esse período de crise, a gente vê que mesmo assim, no período de crise ali em fevereiro, março, o índice IMAB5 caiu, mas ele foi um dos primeiros a voltar e hoje em dia continua sendo o que mais teve rentabilidade, desde o começo de 2020 até agora. Qual é a nossa ideia dentro do fundo? É fazer essa gestão de duration do IMAB5 com a gestão de caixa também. Então, como a gente faz isso? Né? A gente vê aqui também que tem pouca correlação dentro do índice com os outros ativos de risco. Então, com o Ibovespa, uma correlação muito baixa, menos de 0,30. Com o índice de hedge funds, né, que são os multimercados, também uma correlação muito baixa, 0,30. E aí tem uma correlação um pouquinho maior com o índice de pré-fixados do Tesouro. E é isso que a gente faz a nossa diferenciação, ficar em CDI, ficar em duration mais longa, e a gente vai vendendo ou comprando ativos dada a nossa visão de mercado. E como a gente faz isso? Né? O Crop colocou que a gente tem muitas reuniões de macroeconomia. Então, para montar a nossa posição no fundo e para fazer essa diferenciação da carteira, o que a gente faz? A gente tem reunião econômica, a gente traça cenários possíveis, toda semana a gente tem essa reunião, a gente faz revisão, então a gente fala, dado esse cenário que a gente tem, o principal, ou os mais de risco, a gente fala assim, cada vértice que existe dentro do IMAB está bem precificado ou não. Então a gente pode fazer. Hoje em dia, quase 27% está no vértice mais curto do IMAB5, que é o AB23. Hoje em dia a gente acha que esse não é um vértice tão bom para ficar alocado. Logo a gente vende mais esse vértice e compra ativos de mais duration ou fica no caixa. Porque a gente acha que um CDI de 13,75 para o período relevante pode ter uma rentabilidade melhor do que uma B de curto prazo. Então essa é uma gestão que a gente faz muito ativamente. A gente vai mudando muito a duration da carteira, a posição de caixa, a alocação em cada um dos ativos que está dentro do índice, para tentar, no longo prazo, superar o índice e trazer uma rentabilidade que não é só segurar uma B até o vencimento, mas sim fazer uma gestão bem ativa da carteira, do caixa e de cada duration que está dentro do índice.
Colocando um pouco isso, hoje em dia a gente está com um caixa relevante. Por quê? Porque a gente fez um estudo, como vocês podem ver aqui, quanto o IMAB5 rende a mais do que o IRFM. A gente fez essa visão com a inflação acumulada de 12 meses. Então a gente pode ver que quando a inflação acumulada de 12 meses está muito elevada, e está num ciclo de alta, o IMAB5 tende a render mais do que o IRFM. A gente acredita que isso esteja virando, então a inflação de 12 meses vai começar a cair. Dado esse cenário, a gente acha que o BC não vai conseguir ter uma queda de juros tão rápida como a inflação, então a gente vai passar por um período de juros real um pouco mais elevado, e dado isso, a gente tem um caixa maior, porque a gente acha que as Bs mais curtas, que a gente deveria ter uma exposição grande dado o índice, não vão ter uma rentabilidade tão boa como o CDI ou como as Bs mais longas. Então, dentro desse estudo que a gente fez, da área econômica e da área de pesquisa, de análise, a gente faz essa diferenciação no caixa. Então, hoje a gente tem quase 10% de caixa, que é indexado ao CDI, porque a gente acha que, num período de médio e curto prazo, as Bs dentro do IMAB5 não deveriam ter uma rentabilidade tão boa, dado que a gente vai ter que marcar todo dia o mercado. E o IPCA, na nossa visão, vai cair para perto de 5% ano que vem. Então a gente fala, um CDI a 13, 11 no final do ano que vem, nos parece, dado todo o cenário e o preço das NTNBs, que hoje vale mais ficar nas NTNBs mais longas e com uma posição de caixa maior. Então é um pouco isso que eu queria falar aqui do IMAB. Aqui nossa rentabilidade, eu acho que o Gustavo passa para vocês depois, né? Essa apresentação. E eu vou voltar aqui para o próprio para ele falar um pouquinho de crédito privado e focar no Classic. Bom, obrigado, André. Eu só queria, antes de falar do nosso fundo aqui, que é o carro-chefe aqui da casa, o Classic, só enfatizar aqui um ponto em relação ao fundo alocação dinâmica, né? Que tem um lado que eu acho que é interessante desse tipo de produto, o fato de ser um fundo diferente aqui de quando a gente está falando de comprar um título diretamente, né? Uma LF, por exemplo, indexado ao IPCA, que, como o Gustavo mostrou, está com uma taxa bastante interessante, em alguns casos acima de 6%, IPCA mais 6%, acho que é uma taxa muito boa. Mas tem um lado aqui que eu queria enfatizar, que é uma questão até conjuntural aqui do momento, que nos últimos 12 meses houve uma grande marcação a mercado, não sei para quem, se eu estou falando alguma coisa muito complicada aqui, mas os fundos, né, de uma forma geral, são obrigados a marcar os títulos que eles têm nas carteiras a preços de mercado, né? Então existe aí no caso dos títulos indexados ao IPCA, NTNBs, existe aí uma coleta feita pela Ambima, no caso, que é a provedora desse preço, dessa taxa. Diariamente, esses títulos são remarcados a preços de mercado. Como a gente sabe, né, nos últimos 12 meses, a taxa de juros no Brasil subiu bastante, né, saiu aí lá de baixo, no mínimo de 2%, e agora está chegando perto de 14%. E isso, óbvio, para os títulos indexados ao IPCA, quer dizer, os títulos, a NTNB, na média, ela era, lá atrás, ela tinha o quê? Taxa de juros de NTNB mais 3, né? Não faz tanto tempo, né? Faz o quê? Um ano atrás, né? E hoje nós estamos falando aqui próximo de 6, ou seja, dobrou, né? E são papéis longos, né? Normalmente uma NTNB prazo 3, 4, 5 anos ou 20 anos de duração. Então, quando você tem esse impacto da taxa de juros, da marcação a mercado nesse título, e esse impacto veio nos fundos de uma forma geral que alocam em NTNB, o impacto foi negativo na rentabilidade. Então, apesar da rentabilidade ter sido boa, né? O nosso fundo, por exemplo, foi uma rentabilidade muito boa em relação ao benchmark, sofreu com essa marcação ao mercado. E isso já aconteceu, isso que eu queria enfatizar aqui como um ponto importante
para alocação no fundo desse tipo. Isso já aconteceu. A nossa perspectiva é que não haja mais marcação a mercado pelo lado negativo, porque os juros já subiram, né? Talvez agora pode ser que suba mais 0,25, mas deve finalizar aí, e na nossa área macroeconômica a gente acha até que não vai mais subir os juros, mas deve finalizar nessa faixa, e essa marcação a mercado agora vai ter um impacto bem menor. E aí o que a gente vai ter com isso? Para quem investir num título, um fundo como o nosso, que pode começar a sofrer positivamente uma marcação a mercado que leve para resultados positivos, eu acho que é ótimo para o investidor, porque ele vai ter um IPCA ainda, como o André falou, esse ano nossa expectativa de IPCA é 7%, para o ano que vem 5%, um pouco mais, 5,5%, e a taxa de juros, aí, como a gente falou, para título público, entre 5,5% e 6%, sem sofrer esse problema de marcação a mercado, mas que prejudica a rentabilidade. O que pode acontecer ao contrário, a marcação a mercado pode trazer para resultados positivos. Então, para um investidor que quando fizer a comparação com um título que é marcado na curva diretamente e um fundo como o nosso, o resultado daqui a 12 meses, na minha visão, do fundo vai ser melhor do que você carregar um título na carteira. Não sei se eu fui muito técnico aqui na minha explicação, mas eu estou à disposição aqui depois para esclarecer melhor esse ponto. Agora, falando aqui do nosso carro-chefe, né, que é o fundo da Ecoval Classic, só lembrando, né, como eu falei lá no início, o Banco da Ecoval é um banco focado em crédito. O banco vive 24 horas falando sobre crédito, né, empréstimos para empresas dos mais diferentes portes. Isso está no DNA da família fundadora do banco, isso já está na cultura do banco também. O da Ecoval Classic, ele justamente espelha essa característica do banco em se especializar em crédito privado, né? O da Ecoval Classic é um fundo que já existe há, se não me engano, 13 anos, né? Foi fundado em 2009. Não sei se todos se lembram aí bom, todo mundo lembra, talvez, os mais antigos aqui, lembrem da crise americana, né, em 2008, e quando o Brasil sofreu bastante, né, o Brasil sofreu bastante com essa crise, né, em termos econômicos, e uma das alternativas que foram dadas para o país sair da crise foi a criação por parte dos bancos de um depósito que era o DPGE, que era um depósito garantido pelo FGC, e o mercado, né, de fundos acabou rapidamente montando fundos de DPGE. O Classic foi assim que ele surgiu, como um fundo de DPGE, né, com bastante aceitação pelos investidores. A partir do momento que a crise foi arrefecendo, né, a crise econômica, né, em 2009, 2010, 2011, esses títulos passaram a ser não mais utilizados pelos bancos para captar dinheiro, né, o DPGE era um título com uma boa rentabilidade garantido, e a gente começou a trocar a carteira do Classic por debêntures, por letras financeiras, por fundos de investimentos em direitos creditórios, né, os FDICs, né, que acho que talvez vários de vocês já tenham ouvido falar, que essas 4 letrinhas parece bem complicado, mas na verdade não é tanto. Também podemos conversar sobre isso depois. Então, com isso, na verdade, eu acho que o nosso fundo e todos os outros também ganharam, né, porque a gente passou a ter uma carteira muito mais diversificada, com uma rentabilidade melhor ainda do que tinha quando eram só DPGEs, né? Então, a partir daí, de 10, 12 anos para cá, a gente começou a ter uma carteira bem diversificada de crédito, e para isso a gente montou uma estrutura lá na Asset voltada para isso, né? Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem uma equipe de analistas de crédito que fazem aí a análise e o parecer sobre todas as operações que a gente faz, né, ou que a gente vai analisar e que vai levar para comitê, né? O Banco Asset tem um comitê de crédito que analisa operação por operação de crédito privado. Lembrando aqui
que nós não estamos falando aqui de crédito privado, a gente chama aqui de alto risco, né? Ou em inglês high yield. A gente está falando de créditos privados de baixo risco, classificados por agências, pelas agências de risco, né, de classificação de risco, como investment grade ou como baixo risco de investimento, né, alto grau de risco. Então, nós estamos falando aqui de investimentos que tenham, na maior parte, são AAA, alguns AA e uma parte bem pequena A. Nada que tenha um risco maior, que pode ser classificados aí como não investment grade, né, com notas pelas agências de risco menores, tá? Então acho que é bem importante falar nisso, tá? Nós estamos falando de títulos de baixo risco, que tem uma boa liquidez no mercado, são fáceis de comprar, são fáceis de vender, quase com não vou dizer que seja igual, mas muito próximo da liquidez dos títulos públicos oferecidos pelo governo. Então, aí voltando, né, a gente tem um comitê de crédito, em que aprova algumas operações que são mostradas pelos nossos analistas, e depois disso a gente faz um acompanhamento disso de uma forma periódica, de cada uma das operações que a gente faz. Não basta só adquirir, mas mais importante ainda é acompanhar e monitorar. Existe depois um comitê de crédito que faz essa reavaliação. Aí, passando rapidamente sobre o nosso processo de política de crédito, ele é bastante minucioso. A gente dá nota uma nota interna, independente da nota da agência de risco, né? Como eu falei antes, cada operação nossa tem uma nota da agência de risco, de classificação de risco. A gente também tem uma nota interna nossa, que vai de 1 a 6 para aprovação. E a gente divide, ou como são muitas emissões, são muitas operações, a gente divide a cobertura em 3 grupos principais, que são, primeiro, o grupo corporativo, que são as empresas não financeiras, a gente divide os setores entre os nossos analistas. Depois a gente tem um grupo de estruturado, né, que é o que eu falei antes, né, principalmente os FDICs, né, os fundos de recebíveis. A gente tem também uma divisão disso pelos analistas, para a cobertura dos analistas, e tem um financeiro, que também a gente cobre detalhadamente. A gente costuma dizer, a gente tem um diferencial em relação a outras casas que não pertencem, que não fazem parte de um grupo bancário. Nosso diferencial é conhecer bem os bancos, né? A gente, no dia a dia do Decoval, da nossa tesouraria, é o relacionamento com bancos. Então, fica mais fácil para a gente tomar uma decisão de investimento num banco, numa financeira, etc., do que uma asset ou uma gestora que não tem esse contato diário com outros bancos, como um banco como o Decoval tem. Então, acho que também é um diferencial que a gente tem. Aí, rapidamente, né, eu falei sobre as notas, né? A gente tem a nota interna, que vai de 1 a 6, quando não é reprovado é 7. Essas notas também, dá para ver isso no quadro esquerdo embaixo do slide. Essas notas definem o nível, a frequência de monitoramento que a gente vai fazer em relação a cada crédito. Então, aqueles que têm uma nota pior vão ter um monitoramento maior, como tem que ser mesmo, né? E aqueles que têm uma nota muito boa vão merecer mais tempo para fazer a sua revisão de crédito, né? Cada nota também define o percentual máximo que você pode ter em cada fundo e o percentual máximo que você pode ter do total, né? Então, são regras bem detalhadas e são controladas por outras áreas que são independentes da asset. É importante falar. A gente tem uma área de compliance, uma área de risco operacional, que é independente de mim, né? Então, ela se subordina diretamente ao diretor de risco da asset e se subordina ao banco. Então, se houver alguma necessidade de fazer alguma readequação ou enquadrar alguma regra que de repente acabou não sendo cumprida, isso vai ser feito de imediato, independente da atuação da área de investimentos, tá?
Então, é importante destacar esse ponto também. Tá? Bom, de forma geral, é isso que eu queria só detalhar em relação ao processo de gestão do fundo de crédito privado. Aí falando um pouco dele, né, como eu falei no início, é um fundo que é o Classic, é um fundo que tem um longo histórico, é um fundo que já tem aí, foi fundado em 2009, né, como eu falei na crise, lá no auge da crise americana do subprime. Tem uma carteira bastante diversificada, com mais de 100 ativos, o percentual por ativo é com certeza menor que 1% por cada emissor. Como eu falei também, são ativos high grade ou de alta classificação, né, de empresas de muito baixo risco, pelas agências de classificadora de risco. Tem alta liquidez também, como eu falei, esse mercado de crédito privado, de empresas de baixo risco de crédito, ele é muito, está se tornando muito líquido, muito fácil de comprar e vender papéis. E o fundo já foi premiado ao longo do seu tempo de vida várias vezes por várias instituições especializadas. Aqui a gente colocou da Exame, mas constantemente ele está bem ranqueado aí, nas principais classificações. E por fim, né, que é muito importante, também atende à legislação dos institutos plenamente, né? Então, nesse ponto também não vai haver, não existe problema nenhum, já temos aplicações de alguns institutos na nossa carteira. O valor mínimo para aplicar e para resgatar é muito baixo mesmo, lembrando que esse fundo está em plataformas, como eu falei lá antes, é um fundo que atingiu o público de varejo graças à criação das plataformas nos vários bancos, nas várias fintechs também. Então, é um fundo que tem um valor mínimo para movimentação, então bastante pulverizado, né, a base de cotistas dele, tem muitos, mais de 50 mil cotistas, e a regra para resgatar D mais 5, é muito rápido, né? Então, em uma semana o dinheiro está na conta, com cota do dia anterior, né? Taxa de fração muito baixa também, 0,35 ao ano, né? Com esses juros de quase 14%, 0,35 realmente acaba tendo um impacto muito pequeno na rentabilidade e não tem taxa de performance. Finalizando, né, falando um pouco aqui da rentabilidade dele, né, ao longo do tempo, ele tem superado assim, com larga margem e com bastante consistência e muito pouca volatilidade o seu benchmark, que é o CDI, né? Então, desde o início ele está rendendo 113 do CDI, e com isso, se você pegar em janelas menores, também a rentabilidade sempre consistente. Eu queria só finalizar colocando aqui, explicando um pouco da rentabilidade nos 24 meses, que foi bem acima do seu benchmark, seu objetivo, desculpa, que é 110 do CDI, por conta do efeito de marcação a mercado, que dá para ver aqui, tem no gráfico um dentezinho para baixo, né, em 2020, início da pandemia. Não sei se todos aqui acompanharam esse evento que ocorreu no mercado de crédito privado, por conta da queda abrupta, né, dos juros no Brasil. Um dos motivos foi esse. Com a queda muito rápida dos juros, houve aí uma reversão, uma mudança rápida do apetite do investidor em relação aos seus investimentos. Ele começou a buscar renda variável e sair da renda fixa, né, porque os juros ficaram muito baixos. Isso provocou aí uma saída grande desse tipo de investimento de crédito privado, mesmo que fosse de baixo risco, para buscar investimentos com retorno maior naquele cenário de juros muito baixos. Com isso, houve uma remarcação dos títulos forte, que provocou ali aquele dente. Então, e depois disso, o que aconteceu? Houve uma recuperação total dessa remarcação ao longo do tempo, e aí se explica essa rentabilidade em janela de 24 meses de 135%, porque recuperou a rentabilidade mais baixa que teve lá atrás. A gente acredita aqui que não deve haver mais um evento com essa magnitude. Pode ocorrer também oscilações mais fortes do que tem havido nos últimos
tempos, mas não na magnitude. O mercado ele cresceu muito, né? Finalizando aqui a minha participação, esse mercado de crédito privado cresceu muito de lá para cá. Houve aí um esforço das próprias instituições em fomentar esse mercado. Hoje ele é um mercado de 150 bilhões de emissões por ano, né? Ano passado 180 bilhões, esse ano a expectativa é de 150 bilhões de emissões de dívidas privadas nesse ano. Então é um mercado muito sustentado, a gente fica tranquilo em mostrar esse tipo de investimento indexado ao CDI. Quer dizer, a gente acredita que o CDI vai permanecer alto por pelo menos mais uns 2, 3 anos, superando aí o benchmark de vocês. Então é uma ótima oportunidade de investimentos para vocês quando se fala em fundos, né? Então era isso. Lembrando também um pouco do Banco da Ecoval, que ele é muito forte na emissão de letras financeiras. A gente já falou um pouco sobre isso, né? É uma outra opção de investimento. As letras financeiras têm dado uma rentabilidade, pode ser em PCA ou até em CDI, muito interessante em relação ao benchmark. Então, lembrando também dessa possibilidade de investimento. Bom, é isso. Agradeço aí a todos aí pela palavra e estamos aí à disposição para alguma pergunta que surgir. Obrigado. Pessoal, devido ao tempo já está esgotado, eu vou abrir aí uma pergunta só e rapidinho, se alguém quiser fazer. Olá pessoal, bom dia, parabéns pela apresentação de vocês. Eu gostaria de saber se o atual cenário, que provavelmente todos os regimes de previdência aqui estão expostos a FDICs, né? O momento é ainda da gente aumentar a exposição ou ainda ser um pouco cauteloso, dado o cenário que a gente vislumbra para esse final de ano e o próximo ano também? Oi. Então, é interessante a sua pergunta. Eu acabei não falando muito sobre isso. Quando eu comentei sobre o banco e a questão de que os bancos em geral, da Ecoval principalmente, não têm sofrido na inadimplência ainda. Isso não tem acontecido, e na nossa visão até um pouco surpreendente. Atrasos maiores já deviam estar acontecendo por parte dos devedores, mas a gente acredita que isso 2023 não deve ser um ano fácil. Vai ser um novo mandato, de um novo presidente, novos governos. Vai ser um ano de ajuste de uma forma geral, né? Independente de quem vai ser o novo presidente e governadores, vai ser um ano de ajuste e também um ano de juros altos, né? Um ano de ajuste também econômico, por conta aí dessa pressão para que a inflação caia, né? O mundo inteiro vai estar passando por isso. Então, é um ano para a gente ficar um pouco mais seletivo em relação aos investimentos que vai fazer. Por isso que a gente fala bastante que esse fundo que a gente está falando aqui, que é um fundo de crédito privado, high grade, né, empresas de baixo risco, eu acho que é o mais adequado. Elas têm um prêmio, mas elas estão muito preparadas para esse cenário, né? Os indicadores de liquidez, de alavancagem de crédito estão muito bons de uma forma geral. Então, elas se prepararam bem. Já no ano passado já se falava nisso, muitas empresas fazendo mais caixa, diminuindo investimentos, talvez até por conta da insegurança em relação ao cenário que vinha. Então, o caixa aumentando, as dívidas também um pouco menores por conta do juro alto. Então, essas empresas que a gente investe nesse fundo são muito tranquilas. Com relação ao fundo de recebíveis, né, que você perguntou alguma coisa em relação aos FDICs, acho que aí, o que está acontecendo ainda não existe um entendimento muito claro do que é esse produto. Na nossa visão, é um produto, claro que existe
exceções, tem que tomar cuidado, não é todo ele, mas de uma forma geral é um produto muito tranquilo em relação de risco, né? É um produto muito blindado, só lembrando que normalmente o FDIC ele tem na sua estrutura vários parceiros, né? São vários prestadores de serviços diferentes, cada um controlando o outro. Então o ideal que eu sugeriria para investimento em fundos de recebíveis, não precisa ser todos, mas a maior parte deles, é que se invista em fundos de recebíveis que tenham parceiros, prestadores de serviços diferentes. Então, um administrador diferente do gestor, que é diferente do custodiante, e assim vai, né? Eu acho que isso daí garante um equilíbrio e também um controle por parte de cada um deles em relação ao outro. Tá? Então, essa é uma dica que eu dou em relação a eles. Sempre procurar créditos mais pulverizados, né? Nesse momento, fugir um pouco de operações que tem como recebível crédito pessoal. Acho que teria um pouco mais de cuidado em relação ao crédito pessoal. Não que não se deva fazer, mas se fizer, tem que se exigir muito mais garantias do que se fazia há algum tempo atrás. Então, só fechando, em relação a FDICs, olhar bem as garantias também, né? O nível de subordinação, o nível de garantias que cada estrutura está oferecendo. Nesse momento de mais incerteza, é importante que tenham um pouco mais de garantia do que se tinha há algum tempo atrás, quando o crescimento econômico era mais forte. Não sei se eu respondi, mas por aí. Tá ok, pessoal. Obrigado aí. A APPRE aqui oferece um mimo aos palestrantes. Falou, muito obrigado. A APPRE agradece aos nossos palestrantes. Muito obrigado pela presença do nosso moderador, Valtinho.